Mas eu não pensei, nossa, tô infeliz com a minha carreira, quero fazer essa viagem pra me encontrar ou descobrir o que eu gosto de fazer e trabalhar com outra coisa. Não, pra mim foi só um break. E tá tudo certo, minha vida vai continuar. É a maneira que eu sei ganhar dinheiro. Então sim, eu pretendo voltar a trabalhar em empresa. Já Ai, ai, esse extrator aí. Só... tá difícil. Tô num... eu fico incomodado. Tô indo embora. Tô indo embora. Salve, salve, galera! Ande pelo Mundo na área, e eu tô aqui hoje muito feliz de trazer um novo projeto para vocês aqui no YouTube. A partir de hoje eu vou estar trazendo história de pessoas que realmente largaram o emprego, largaram muita coisa, família, para realmente ter essa experiência de como que é viajar, viver no mundo. E hoje eu tô aqui com a Alessandra Accessor. Muito obrigado de estar aqui participando comigo. E ela vai compartilhar um pouquinho da história dela, de como que era a Lê lá no Brasil, o que levou ela a fazer essa loucura que hoje a gente chama de loucura, mas na verdade eu vejo que é a plena consciência do que a gente está fazendo. E é muito mais fácil do que vocês imaginam, viu? Pior que é verdade, né? Esse passo eu vejo que é muito assustador para a primeira vez que você faz, mas depois que você olha para trás é mais fácil, né? E conta para mim um pouquinho como que era a Lê lá no Brasil, o que tu fazia e o que te levou a fazer isso, te largar tudo. Legal. Bom, oi pessoal, então sou a Alessandra, tenho 35 anos, sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Jacareí, e segui a vida tradicional aí da maioria dos brasileiros, né? Termina a escola, vai pra faculdade, e aí começa a carreira, sou engenheira bioquímica de formação, mas fui trainee logo no começo de carreira, e aí o que me levou a atuar na área de recursos humanos. Então, na verdade, como engenheira só fiz estágio e aí depois eu já migrei para recursos humanos. Venho trabalhando na área há 9 anos e os últimos 5 focados em Talent Acquisition. Ou seja, eu contrato pessoas para as vagas que eu tenho na empresa que eu trabalho. Você estava trabalhando 9 anos na empresa e... quanto tempo área, né? Na área? Mudei de emprego algumas vezes. E quanto tempo agora tu tá viajando o mundo? Vai fazer 8 meses. 8 meses? Em uma semana. E dia 19 de junho vai fazer 8 meses que eu tô viajando. Tu pegou alguma licença assim ou só meteu louco? Não, eu parei de trabalhar mesmo, fiquei aí uns 2, 3 meses planejando e aí em outubro do ano passado comecei a viagem. E assim, nesse momento, falar, beleza, pediu a demissão, não sei como foi a parte, mas nessa transição, qual que tipo foi teu sentimento pra lá? Porque é uma coisa muito amedrontadora no começo. Como que você tava assim, ali? Pra mim sempre foi um sonho. Mas aquele sonho que estava bem no papel, longe de tirar do papel para viver, né? Sim. E aí eu já seguia um monte desses travel influencers no Instagram, mulheres viajando sozinha, e isso me inspirava. Mas faltava coragem, né? O dinheiro eu já tinha, um dinheiro guardado, assim, que eu poderia investir nessa viagem. Mas também bate aquele questionamento, né? Nossa, eu vou gastar um dinheirão, talvez eu poderia estar dando entrada num imóvel. Sim. Né? Que é o que a maioria das pessoas que é a nossa grande a cultura nossa, da onde que a gente cultura, vem. Né? Tem que comprar carro, casa, mas não era algo que eu queria fazer. E aí esse sonho estava guardado, né, de mim por anos, né? Tô com 35, e faltava era coragem. E aí foi quando eu pensei, não, acho que a vida é agora, né? Tô com 35 anos, não tô casada, não tenho filho, eu vou ficar postergando isso até quando? E acho que tinha uma insegurança também de ser mulher e viajar sozinha. Nunca tinha feito isso. Eu já tinha viajado sozinha no Brasil, mas nunca para outros países. Tirando intercâmbio, há 12 anos eu fiz intercâmbio para estudar inglês. Mas é diferente porque tudo tá planejado. Você sabe que você vai ter uma rotina de ir pra escola, de estudar inglês, eu sabia onde eu ia morar. Então é diferente de você simplesmente pegar e viajar e você... talvez não sabe o que vai acontecer na semana seguinte, no mês seguinte, né? Num país conhecido na qual a gente não fala a língua, né? Planejamento, né? Então, são experiências completamente diferentes. Então, sobre essa impressão, esse preconceito que a gente tem da mulher viajar sozinha, e como que você sentiu a diferença, esse contraste de realidade, de tudo que a gente vê nas mídias, na TV, para realmente estar viajando sozinha e ter esse primeiro passo? Como que foi esse sentimento? Esse era o meu maior impeditivo. Eu comigo mesma, né? Pensava, nossa, perigoso, né? Ir viajar sozinha. E se acontece alguma coisa, tô do outro lado do mundo? Tipo assim, não tem ninguém próximo que possa me ajudar, né? E quando a gente fala do medo da mulher, não é só de assalto igual o homem, né? Sei lá, roubado o celular, o dinheiro.
Mas tem a questão da abordagem, né? Do homem com a mulher. Se pode ter alguma questão mais, assim, incisiva do homem com a mulher, até, né? Pensando num caso mais extremo de estupro. Então, eu tinha esses receios comigo. E acho que um outro medo meu era do tipo, não é medo, mas um questionamento interno, né? Vou gastar todo esse dinheiro viajando ao invés de dar entrada no imóvel. Que é o que todo mundo espera de você, Sim, né? a sociedade nos ensina, a gente termina a faculdade, a família, trabalha, compra os uma amigos, casa e aí de repente fala, não, eu vou gastar um dinheiro que eu poderia estar investindo no imóvel com uma viagem. Só que é isso, aí quando você olha pra si mesmo e para de escutar as pessoas ao redor, o que faz sentido pra você? Né? Tudo bem a pessoa que queira comprar um imóvel, se ela vai se sentir feliz com aquilo, tem que fazer mesmo. Mas não era o que eu queria fazer. Então não adianta falar pra mim, vai lá e compra um imóvel, troca de carro, que seja, eu não valorizo essas coisas. Então agora que eu tô vivenciando essa experiência de, né, vai fazer 8 meses que eu tô viajando, mas não tem um minuto sequer que eu me arrependo e olho pra trás e falo, nossa, devia ter todo feito. esse dinheiro que eu gastei até agora, eu poderia ter investido em outra coisa, num imóvel, que seja, qualquer outra coisa no Brasil. De jeito nenhum. Foi o dinheiro mais bem gasto e a melhor experiência da minha vida. Maior investimento da tua vida, né? Exato. E pra mim trouxe muita diferença, trouxe muito aprendizado. Tem trazido, né? E de todo esse tempo viajando, o que você fala que mais te marcou? Ou talvez o país? Que país que mais te trouxe, digamos que um choque cultural grande, algo que tipo você nunca vai esquecer? O que foi o mais... Choque cultural? Acho que a Ásia de forma geral, né? Porque a cultura oriental é muito diferente da cultura ocidental. Seja comportamento, o jeito de se vestir, o jeito de comer, e até pequenas coisas. Eu acho super incrível quando as pessoas tiram o sapato, né, o calçado. Pra entrar na casa. Pra entrar até em estabelecimento comercial, né, ou dentro de casa, ou dentro de uma loja, você deixa o seu chinelo fora para entrar. Então, por exemplo, esse é um hábito que eu quero trazer para o Brasil. As pessoas que entrarem, né, ou quando chegar em casa, que eu também passe a deixar o sapato na entrada e não fique andando pela casa de sapato. Tem muita diferença. As pessoas asiáticas comem com garfo e colher, a gente come com garfo e faca. Nunca tinha visto isso. Então, a mãozinha também aqui no Sri Lanka, do país, né? Exato. No Sri Lanka, que tem uma influência muito forte da Índia, as pessoas comem com a mão direita. Então, assim, não tem melhor ou pior, são diferenças. E acho que isso é o que traz riqueza. E a gente aprende a ver com outros olhos, né? Por exemplo, até eu comer com a mão. Na onde eu venho, não é tão legal, é feio falar o cara comendo com a mão, parece um animal, a gente brincava nisso, pelo menos. Aqui já não, é feio você comer com garfo e faca, feio você comer com uma mão esquerda. Acho que é isso, acho que a gente passa a julgar menos. Sim. Não é melhor ou pior, é diferente. É diferente. E é isso. E na realidade das pessoas aqui é o correto. Eles... Talvez nós é que sejamos diferentes para eles, né? E com certeza, eles sempre param, olham, são muito curiosos, pelo menos o Sri Lanka aqui, eu adorei o Sri Lanka. A galera aqui é muito curiosa, sempre chega e pergunta. O pessoal aqui é bastante receptivo. Foi um dos países da Ásia que eu achei que o povo, assim, local, é o mais caloroso. E desses países, quais países você visitou? Nossa, vamos relembrar, vai encher né? as mãos aqui, ó. De outubro até agora, junho, vamos ver. Tailândia, Vietnã, Filipinas, Indonésia, Nova Zelândia, Austrália, Fiji, Singapura, Malásia, Hong Kong, Macau. Na verdade, Macau foi um bate-volta de Hong Kong, né? Aí depois de Hong Kong voltei para Malásia, viajei pela Malásia e agora vim para o Sri Lanka. E você sempre tem pegado quarto privado? Como que é as acomodações que você... Bom, gente, eu não tô trabalhando, né? Tô todo esse período só viajando. Então é só gastando dinheiro. Então, lógico que você perde alguns confortos, né? Tem que ter uma balança. Então eu não viajo igual turista, não fico em hotel. Então a maior parte do tempo eu fico em hostel, quarto compartilhado. Quando eu tô viajando em lugares mais baratos, aí sim, às vezes também quero descansar um pouco, e viajar também cansa, viu, gente? Como esse luxo aqui que a gente pegou hoje, né? E aí, só que agora eu tô com, né, o meu amigo aqui, Anderson, a gente tem mais um outro amigo nosso, e aí a gente tá dividindo um quarto de hotel em 3. Então, se você tem alguém pra dividir, legal. Sim. Se você tá sozinho, o hostel, financeiramente, é o que mais vale a pena, e também
socialmente falando, porque se você tá viajando sozinho, é o melhor lugar para fazer amizade. E tu vai ter muitos viajantes também fazendo a mesma coisa nessa que experiência ti, né? sozinho, de viajar sozinho. Então é o melhor lugar para se conectar com pessoas. Porque se você viaja para hotel, ou porque você quer ficar um tempo sozinho, também é gostoso, né? Aproveitar A solitude, né? a solitude, para descansar, porque demanda muita energia você ficar o tempo todo conhecendo pessoas também. Mas, então, hotel geralmente ou vai estar vazio, agora pelo menos aqui no Sri que é baixa temporada, ou vai ter casal ou família. Então geralmente não vai ser o mesmo perfil de viajante do viajante sozinho. O viajante mochileiro. Que a gente Isso, chama. o backpacker. Não vai ser o mesmo perfil. Então, geralmente, você vai se conectar com pessoas que estão vivendo a mesma experiência que você. Então, o hostel eu acho que é o melhor. E agora, aqui no Sri Lanka, eu fui experimentar o Couchsurfing, que é muito legal. Que é uma comunidade que conecta viajantes. E você paga uma taxa pequena por mês, se eu não me engano, eu pago R$5 por mês. E aí eu tenho acesso a essa comunidade de viajantes. E aí eu, por exemplo, eu tô aqui no Sri Lanka agora, eu posso pesquisar. Deixa eu ver na cidade tal quais são as pessoas que estão recebendo viajantes em casa. E aí eu fiz 2 vezes já, foram muito positivas as experiências, você não paga nada. Você fez no Sri Lanka as duas? Fiz no Sri Lanka, em 2 cidades diferentes. Então você só chega na casa da pessoa, combinado a data? Isso, falei pelo aplicativo antes, ó, tem interesse. Geralmente, as 2 vezes que eu fiz, eu pedi 2 noites. Porque também a pessoa tá me recebendo na casa dela de graça, né? Então eu também não vou acampar lá uma semana. E também ver se eu vou gostar, mas não só pelo Couchsurfing, mas eu gosto também de geralmente reservar 2 noites numa cidade pra ver se eu gosto, pra ver se eu vou querer ficar mais ou não. Sim, às vezes uma cidade é gostosa, tu fica mais, às vezes tu não gosto, Eu já segue quero viagem. mudar, né? Então geralmente eu faço essa reserva de 2 noites e aí aconteceu. No primeiro lugar eu acabei ficando 4 noites. As 3 primeiras noites fiquei como Couchsurfer, a última noite eu ofereci de pagar, sim. Na segunda cidade que eu fiquei 5 noites sem pagar nada. Mas o intuito do Couchsurfing não é só você ficar de graça na acomodação. É você ter uma troca de cultura com a pessoa local. Então, eu acho que isso é muito rico. Você comer comida do lugar, você entender como é o jeito de viver do lugar, eles como uma pessoa pensam, local. assim. Então, essa é a troca cultural. E é por isso que eles também recebem pessoas na casa, porque eles querem conhecer pessoas de outras localidades do mundo. Então, tem pessoas que vão ser viajantes iguais. Agora eu estou no meu país, não estou viajando, estou recebendo pessoas. Ou não, eu posso não ser um viajante, mas eu quero ter essa troca cultural com pessoas do mundo inteiro. Então eu vou abrir minha casa para receber esses viajantes. E isso é muito legal, porque a gente vai direto e vive, e sente e experimenta como que é a vida de um local, né? Sim. Porque tem muita gente que viaja e não tá errado, tá? Como turista, por exemplo, vou chegar, vou pegar um hotel, vou ficar só naquele centrinho turístico. Tu vai ver as belezas do país, mas tu não vai sentir como que é a realidade do país, como que é viver. Então, fazendo um Couchsurfing, eu acho que é muito legal, eu já fiz alguns também. Tu chega e você vive a vida de um local, você vive com ele, você compartilha, ele conta as histórias, você conta as suas, então é uma troca assim muito intensa, muito legal, né? E na outra cidade que a gente tava, né, aconteceu um festival budista. E essa pessoa que me recebeu na casa dela me explicou, né, que ia ter o festival, que eram usados elefantes, coisas que eu não saberia se ele não tivesse me falado. Que a gente só veria como os olhos de um turista, nossa, que bonito. Que bonito, né? Não sabe nem o que tá acontecendo, o porquê daquilo, enfim. É diferente. E assim, questão de segurança, as pessoas têm referências, tanto os anfitriões quanto os viajantes. Então você consegue ler as referências, ver se tem homens, tem mulher que fica na casa daquela pessoa. Então, você vê ali, e assim, a pessoa não tem como editar ou excluir o comentário. Sim. Então, se ela receber um comentário positivo ou negativo, vai estar lá na página dela. Então, dá pra ter confiança, assim, não precisa se preocupar ou pensar que isso pode ser perigoso. Interessante. Então, você só fez o Couchsurfing aqui e nos outros países você usou o hostel? Ou casa de amigos. Eu posso dizer que eu sou um pouquinho sortuda. Porque por exemplo, Vietnã e Austrália, eu tenho amigos que moram nesses países, então boa parte do tempo eu fiquei, porque na Austrália eu tenho tenho 5 amigos brasileiros que moram lá, então eu pude ficar em diferentes cidades na casa desses amigos. Viajando lá? No Vietnã eu fiquei na casa de um casal de amigos e parte eu tava viajando sozinha, mas queira ou não, a casa deles era a minha base.
Então, sempre eu ia viajar, voltava, depois ia viajar, voltava. Que então, cidade que era a isso base? facilitava. Eles moram em Haiphong. Fica entre Hanoi e Halong. Ah, sim. Ah, Mais perto de Halong, que é um destino turístico do Vietnã. Que é um dos mais turísticos do Vietnã, né? Então assim, tive sorte e eu conheci também algumas pessoas durante a viagem que se tornaram amigos próximos. Então, quando eu decidi vir da Austrália para Singapura, fiquei na casa de uma amiga que é de Singapura. Ela mora com a mãe e com o irmão, fiquei lá na casa com eles. Conheceu viajando? Conheci viajando. E aí eu pude ficar na casa dela e também vivenciar a cultura local. Depois, quando eu saí de Singapura e fui para Kuala Lumpur, que é a capital da Malásia, fiquei na casa de uma amiga que trabalha remoto e, por coincidência, neste momento está trabalhando de Kuala Lumpur. Também em Fiji, fiquei na casa de uma... Parte da viagem fiquei viajando sozinha, né? Pelas ilhas famosas lá. Depois, nas últimas 3 noites, fiquei na casa de uma família local, que eu conheci durante a viagem. E o legal é que o networking só aumenta. Quanto mais você viaja, mais você conhece pessoas. Ó, eu já tô oferecendo minha casa na Nova Zelândia. Já tem mais um lugar lá pra ficar. Delícia, porque quando eu fui pra Nova Zelândia, não tinha nenhum amigo lá. É muito caro, né? E é caro. Foi o país que eu mais gostei, mas também que eu mais gastei. Sim, lá não, por conta da muito diferença caro. da moeda. Sim. E por não ter lá, não conheci ninguém que eu pudesse ficar na casa e tal, né? Então eu fiquei o tempo todo em hostel, mas mesmo assim, né? Quando você converte o dólar pro real, meu dinheiro é real, né, gente? Então a minha carreira foi no Brasil, o dinheiro todo que eu tenho guardado em real, então tem a questão da conversão da moeda. Então os países da Oceania acabam sendo mais caros para nós brasileiros e o Sudeste Asiático compensa, né? Porque geralmente a nossa moeda que é mais forte. É mais forte. E como que foi a sua... Quando você tá na Nova Zelândia, ela fez boa parte da Nova Zelândia, ó, de carona. Hitchhiking, como é que foi essa sensação de pegar carona com um estranho? Nova Zelândia, eu comentei, né? Foi meu país predileto. É um gosto muito pessoal isso. Foi meu predileto que eu gosto de natureza. Eu falo que eu não sou uma pessoa muito de cidade, eu gosto de natureza. Então a Nova Zelândia tem, assim, paisagens maravilhosas, deslumbrantes, comparado com o que a gente tem no Brasil. Sim. Né? São paisagens completamente diferentes. Então, às vezes pro europeu, né, que tá lá no frio, quer passar calor... Que assim, experienciar calor, adora ir pra praia. Eu, como brasileira, o Brasil tá cheio de praias maravilhosas, então não é o que eu busco. Lógico que eu vou pra praia também, mas não é a minha primeira escolha quando eu vou pra um país. Então a Nova Zelândia pra mim foi muito especial por isso. E todo país que eu vou, eu me coloco como desafio de fazer alguma coisa que eu nunca fiz na vida. Então a Nova Zelândia também foi muito especial pelas experiências que eu tive lá que eu nunca tinha tido. Então eu saltei de paraquedas, viajei pegando carona e de pegar carona na rodovia. Fica lá, dedinho parada. Pra cima. Teve vezes que eu esperei coisa de minutos, 10 minutos, sei lá, e uma pessoa já parou e deu carona. E teve um lugar que eu tava, que nossa, tava difícil de passar carro, que demorou 1 hora pra conseguir carona. Mas conseguiu, já consegui, não teve nenhum trajeto que eu não consegui carona. E assim, imagina, pegar carona no meio da estrada, uma menina, e eu cheio de mala, porque eu não tava fazendo mochilão, tô viajando com mala. Tinha mala Outro de detalhe, rodinha. mala de rodinha. Adoro zoar ela, mochileira sem mochila. Meio falsa, né? Mochileira fake. Mas, então, e aí, lá cheia das muambas, né, com a mala, com a mochila, o carro parava, ajudava a colocar as malas dentro do carro, mas assim, uma realidade completamente fora do Brasil. Jamais faria isso no Brasil, né, por questão de segurança, enfim. Sim. Mas aí é isso foi um especial, viajar de campervan na Nova Zelândia também pra mim foi uma experiência que eu nunca tinha tido e quanto tempo tu fez essa viagem por lá? 3 dias só. 3 dias de campervan. Mas teve no total dia de Nova banho, Zelândia... o banho foi no lago. Ah, mas sempre tá normal, eu já fiquei altos dias sem tomar banho. Eu tomei banho todo dia, mas esse dia especificamente que eu tô lembrando foi o banho no lago. E a água gelada, sem né? shampoo, Nossa, é muito gelada as águas lá. É gelado, mas tava calor ainda, então foi um gelado gostoso. É aquele refrescante. Mas mesmo assim, eu já não gosto de água gelada e sofro lá. Para entrar na água, eu só entro de aquela roupa de borracha. Caramba! Eu tava lá em fevereiro, que é considerado verão ainda, né? Teve dias de frio já, pra nós, né? Que a gente tá acostumado com calorzão, mas na Nova Zelândia ainda era verão. E assim, você saiu, viajou, como que... A gente quando sai pra viajar, a gente nunca volta o mesmo. Não. Então, uma vez eu fui viajar e não voltei, eu tenho até um texto muito bonito do Marcelo Penteado, que é meu favorito, e eu vou colocar aí na legenda aí pra vocês. Que ele fala, uma vez eu fui viajar e não voltei, e não foi por rebeldia ou por ter me revoltado, eu só mudei. Então, eu acho que isso vale muito pra gente, e com esse contexto de você saiu, viajou,
você agora está voltando para o Brasil em alguns meses, né? E como que tá esse sentimento? Você ainda já achou trabalho, não achou? Como que tá funcionando? Como que é essa transição? Por exemplo, você largou o emprego, saiu viajar e agora tu volta pro Brasil. Eu acho que assim, tem pessoas que se reencontram viajando também, né? Na minha cabeça nunca foi, nossa, pelo menos não agora, lógico que a gente tá sem constante mudança, mas eu não pensei, nossa, tô infeliz com a minha carreira, quero fazer essa viagem pra me encontrar ou descobrir o que eu gosto de fazer e trabalhar com outra coisa. Não, pra mim foi só um break. E tá tudo certo, minha vida vai continuar. É a maneira que eu sei de ganhar dinheiro. Então sim, eu pretendo voltar a trabalhar em empresa. Já comecei a olhar para trabalho no Brasil e tô fazendo entrevistas daqui. Então quando eu tenho uma entrevista eu falo, por conta da diferença de horário, né? Porque geralmente, por exemplo, agora aí no Brasil é de manhã, aqui tá no finzinho da tarde, acho né? Que 8 ou 9 horas de diferença. Aqui a gente tá 8h30, né, na frente. Então eu falo, mas assim, agora eu já tô com essa cabeça de querer voltar. Só tô esperando acontecer o trabalho para poder, né, voltar. Mas então assim, pra mim foi só um break. Pretendo manter minha carreira. Não tava insatisfeita com carreira. Enfim, é a maneira que eu sei de ganhar dinheiro. Sim. Agora que se eu vou fazer um outro break desse futuramente, se eu vou fazer uma viagem assim, ou se não, vou viajar de férias, não sei, tá muito cedo pra dizer, Mas né? o legal é que, tipo, Mas eu tô aberta, acho que assim, a gente tem que... Não tem que seguir o formato, sabe? Que é o que a maioria das pessoas segue, né? Vive a vida inteira com medo de realizar o sonho. Tu parou, tava feliz, tava bem, parou, vou viver meu sonho vou viver e volto. E se eu quiser fazer isso de novo, tá tudo bem também, sabe? Acho que é uma preocupação... A minha preocupação nunca foi em relação ao trabalho. Porque assim, eu vou sair do trabalho, né? Vou parar de trabalhar, vou ficar sei lá quanto tempo sem trabalhar e volto. Não, porque assim, eu já tenho uma carreira, eu já tenho experiência. Tirei quando você tá no começo de carreira que você precisa ganhar experiência. Não, eu já tenho experiência, assim, eu sou uma boa profissional. E nesse então, gap... não teve um receio meu do sentido, será que eu vou conseguir emprego depois? Será que não vou? Não, eu não tive esse receio. E nesse gap, você voltando agora, você sentiu alguma coisa das empresas te perguntando, por que você parou, tudo? Perguntaram. Mas geralmente as conversas iniciais são com profissionais do RH, né? Sim. E geralmente são mulheres. Um homem ou outro que trabalha no RH, mas a grande maioria é mulher. Eu vi elas com um olhar de admiração. Uau, que legal que você fez isso. Porque não é comum. Sim, e muita gente tem vontade, mas não tem coragem. Não tem coragem. E é isso que eu pensava também, né? Quando eu não tinha coragem. Mas aí depois que eu comecei a viajar, eu falei, gente, é muito mais fácil do que eu imaginava. Sim. É muito mais fácil. É mais medo do que... Assim, tem que tomar alguns cuidados, mas mas mais a gente medo. com a nossa cabeça de brasileira já tem o excesso de cuidado, Sim, sabe? eu falo, viajar à Ásia é fácil. É fácil, Na América Latina é mais difícil, é menos seguro, mas a Ásia aqui é muito tranquilo. Não passei assim, perrengue nesse sentido, né, de segurança nenhuma vez. Interessante, porque eu acho que é um receio de muita gente. Se eu pedir as contas agora, eu vou sair, eu vou estar desatualizado do mercado, eu vou voltar. Mas... Eu não tive essa preocupação e assim, tô fazendo entrevistas já, então, né? E não tá sentindo essa realidade. Não tô sentindo, porque senão não conseguiria nem estar sendo chamada para entrevista, se tivesse essa resistência do lado de lá, né? Aí a menina tá, sei lá, quase um ano fora do mercado, não vou chamar ela para um processo seletivo. Não, eu tenho feito entrevistas, então acho que tá rolando. Que o legal é que até as pessoas que fazem entrevista são pessoas, têm sonhos e às vezes ela quer fazer o mesmo, mas não tem coragem, se sente muito amarrada a algumas coisas e é realmente uma admiração muito grande, né? E assim, acho que é legal falar que você não precisa ter tanto dinheiro, porque as pessoas também relacionam viajar com tem que ter muito dinheiro. Né? Eu gastei muito dinheiro, sim, pensando que eu tô viajando há quase 8 meses e não trabalhei. Sim, eu poderia ter feito trabalho voluntário, eu poderia ter trabalhado em hostel em troca de acomodação e alimentação. Tem muitos jeitos de viajar com menos dinheiro ainda do que eu gastei. Assim, você consegue estimar, por exemplo, num país barato, igual o Vietnã ou Tailândia, quanto que mais ou menos um viajante gasta por mês? Sim, não sei te dizer, porque sinceramente eu não tô fazendo esse controle mês a mês. Sim. Eu, no meu caso, eu tinha um orçamento total e falei, é isso que eu posso gastar pelo período que eu for viajar. Porque cada país tem um custo diferente. Sim. Então não dá pra comparar um país, por exemplo, lá da Oceania, que é dólar, com um país do Sudeste Asiático. Sim. Então tem mês que eu gastei, dependendo de onde eu tava, tem mês que eu gastei mais, tem mês que eu gastei menos. Mas eu tô dentro do orçamento. Você tinha planejado ficar 6 meses viajando? 6 meses e estendi porque eu ganhei a passagem aérea para Hong Kong saindo da Malásia.
Foi por isso daqui da Austrália, eu vim para Singapura, para Malásia, para poder ir para Hong Kong. Entendi. E aí agora vai fazer 8 meses, e aí nesse momento eu decidi, opa, vou voltar a olhar para o mercado no Brasil, aplicar para algumas vagas e vou fazendo entrevista daqui. E você vai viajando? Enquanto eu tô viajando, só combina a questão do horário, faço a entrevista e vamos ver. Se Deus quiser, logo surge uma oportunidade, aí eu volto pro Brasil. E de que lugar do Brasil que tu é? É Jacareí, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. 1h30 de São Paulo. Eu sou mais ou menos da mesma região ali. E é muito legal a gente, pelo menos as cidades pequenas, a gente tem uma mentalidade mais restrita em questão de viajar. Quem viaja é rico, quem pode ir para outros países aí tem muito dinheiro, mas na verdade o mais caro é a passagem aérea. Sim. Vamos pôr, uma passagem aérea pro Brasil, dentro do Brasil, vai pagar R$1.500, quase R$2.000. Pra viajar dentro do Brasil. Dentro do Brasil. Agora, gente, tem países que eu gastei pra ir de um país pra outro, que eu gastei R$500, R$600, falando em real. Tá? E a coisa mais cara do país. Daí você pega um país do Sudeste Asiático, tu gasta R$150 por dia, ali num balanço bem legal. Às vezes tem dia que você gasta pouco, outros dias você pega um lugar mais chique. Por exemplo, esse aqui, eu nem sei quando foi, R$130 que a gente pagou. Vai dar uns 40 e poucos reais pra cada um. Por pessoa, para uma noite. É um preço mais alto? A gente às vezes acha por R$15, R$20 o hotel. Hostel, quarto compartilhado é mais barato. Então assim, tudo depende do estilo de viagem que você quer ter. Na verdade, a viagem ela pode ser barata ou cara, depende do estilo, né? Se você fica em hotel sozinho, é claro que vai ter um custo muito mais elevado. Se você fica em hostel, quarto compartilhado, você vai abaixar o custo. Também restaurantes, né? Você vai no restaurante. Se você cozinha em casa, se você come... Por exemplo, a gente tá na Ásia. A gente encontra comida do Oeste, né? Que eles falam, Western. São comidas mais caras. Se a gente se propõe a comer comida local, é bem mais barato. A gente pode comprar comida no supermercado e fazer em casa. Ou num lugar que a gente fique que tem a cozinha. Então tudo vai depender desses pontos. Do viajante, né? Pra andar, se locomover internamente numa cidade. Eu vou pegar um Uber ou Grab, que é muito forte aqui na Ásia, que é o equivalente ao Uber. Ou eu vou pegar o circular, né? O ônibus público. Então, aí você vai viver como um local. Então, acho que é legal também pontuar que uma viagem de férias é uma experiência muito diferente de uma viagem de longo período. De um viajante, né? Até porque o viajante, ele tem mais tempo. Né? O viajante de curto período, vamos dizer assim, que tem 2, 3 semanas de férias do trabalho, ele quer fazer o máximo de coisa possível naquele tempo limitado. E tem que ser bem planejado, porque senão não faz, né? Tem que ser planejado. Lógico, às vezes a pessoa trabalhou ali o ano inteiro, né? Na correria, se esforçou pra caramba, e aí tem 2, 3 semanas, 4, né? No máximo, assim, pra aproveitar. Quer ter conforto, quer ficar, né, num hotel legal, quer descansar muitas vezes. Quer ter aquele perrengue de, e agora, o que eu faço? Quer comer comida gostosa, ou mesmo economizar tempo. Eu, por exemplo, que sou viajante, tenho tempo, eu não ligo de pegar um ônibus para ir de uma cidade para outra que dure 8 horas de viagem. Mas para uma pessoa que está com tempo limitado, ela vai falar 8 horas no ônibus ou 1 hora de avião. O avião é mais caro, mas eu tenho um tempo menor, então eu vou acabar pegando avião. Então, vai depender muito das escolhas. Do estilo, né? Mas não precisa, assim, é uma quebra de paradigma falar que você precisa de muito dinheiro para viajar. Lógico que você vai ter que adequar esse estilo de viagem ao seu orçamento, né? Sim. E lembrando também que, por exemplo, o custo de vida aí no Brasil, muitas pessoas têm que alugar uma casa, têm que gastar com comida. Esse custo de vida vai ser o mesmo aqui. Então, tipo, o que eu pagaria no aluguel da minha casa, porque a gente já não tem mais vínculos, a gente aluga, a gente deixa pra lá. Tem a casa da minha família, mas minha casa eu não tenho mais, né? Não tô pagando contas fixas no Brasil agora. Daí, essas contas fixas, o dinheiro que a gente gastaria lá, a gente tá gastando aqui. Claro que a gente não tem mais trabalho, né? Então... Só saindo dinheiro. Só saindo dinheiro. Também mas uma coisa que eu acho legal de falar, falei que eu sou do interior, mas eu morava em São Paulo por causa de trabalho. O custo de vida em São Paulo é muito alto. E sem brincadeira, nos países da Ásia, né? Eu gasto menos por mês do que eu gastava por mês morando em São Paulo. Então, assim, só o custo de vida de São Paulo é mais caro do que se viajar um mês viajando num outro país, fazendo um monte de coisa legal. Mas é claro que você pagava tudo e você tinha uma fonte de renda, né? Agora, sim, eu tinha dinheiro entrando ao mesmo tempo que estava saindo, né? Então, sim, acho que é importante falar que você tem que ter uma reserva financeira, né? Ou vender coisa, né? Tem gente que vende, sei lá, casa, carro. Eu vendi tudo que eu tinha pra viajar, eu não tenho mais nada. Eu não tenho nada no meu nome. Eu tenho um carro só que tá no Brasil,
tá parado, né, agora, mas assim, não tenho imóvel, não tenho nada na minha casa, mas aí também agora não tenho custo fixo, né, não tô pagando aluguel. É só o que você não tenho gasta conta viajando, lá, né? exato. Então agora eu tô gastando só o que eu tô viajando, só que é isso, não tem dinheiro entrando, só saindo. Então sim, precisava eu tá preparada financeiramente para fazer uma coisa dessa. Mas não é que você tem que ser rico, não tem que ser rico. É justamente quebrar esse paradigma. Dá para viajar bastante com pouco de dinheiro, mas tem que ter uma reserva pelo menos saudável, digamos. E assim, até para voltar pro Brasil, né? Não vou voltar pro Brasil sem dinheiro nenhum, é que eu tô olhando trabalho enquanto eu tô viajando. Sim. Mas assim, vai que eu fosse pro Brasil e ainda tô procurando emprego. Eu preciso ter dinheiro para me manter lá também, né? Pra voltar. Então, todo esse rolê que fez 8 meses viajando, qual que é o conselho que você daria para a pessoa que está assistindo ali, digamos, para a mulher que quer viajar, que quer realizar esse sonho, que tem uma carreira, o que você diria para ela? Gente, para mim, assim, a carreira, ela faz parte da vida da pessoa, mas não é a pessoa, né? Como vários aspectos da nossa vida. Então, assim, é só um break. Tem gente que dá um break falando de mulher, né? Tem gente que dá um break porque quer passar, sei lá, tem filho, quer passar um ano cuidando do filho ao invés de já voltar da licença maternidade e voltar para o mercado de trabalho. Eu ainda não tenho filho, então eu fiz um break porque eu quis viajar e tá tudo bem, sabe? Não tô falando só de mulher, homem também pode fazer isso, né? De dar um break na vida e depois continua, a vida vai seguir seu fluxo. Isso não tem que ser um motivo de não ir viajar, né? No que a gente tá falando, mas seja para qualquer sonho, né? Acho que você vai se sentir mais feliz quando você estiver realizando um sonho seu. E isso, de fato, vai te impulsionar a conquistar novas coisas depois da realização desse sonho. Então é isso, você se muda por dentro, sabe? E aí acaba atraindo coisas diferentes para sua vida depois da experiência. E quando a gente volta diferente, né? Diferente. Eu posso dizer que sou uma pessoa bem diferente de outubro para junho de 2023. A gente evolui muito, então. Como pessoa e a intensidade também com que as coisas acontecem, né? Eu tenho a sensação de que eu vivi 3 anos em 8 meses. Eu também, sempre viajando, porque quando eu tava no Brasil, eu trabalhava um ano, tinha 15 dias de férias, porque eu vendia outra parte para ter um pouquinho mais de dinheiro. Então, ou seja, eu trabalhava um ano para ter um pouquinho de experiências. E desde que eu larguei tudo, comecei a viajar, a cada 15, 20 dias eu sinto que eu vivi um ano da minha vida. Então é muito intenso, realmente muda muita gente. E sem contar que a gente é totalmente fora da zona de conforto. Não é todos os dias que a gente vai encontrar comida boa. Até que a gente tava sofrendo para achar um restaurante. A gente ficou quase que 1 hora rodando, não achamos um restaurante. E daí, às vezes, quando acha, só tem pimenta no lugar. Então, falando especificamente de viagem, não significa que só porque você tá viajando, todo dia vai ser maravilhoso, todo dia vai ser feliz. Gente, nós somos seres humanos. Tem dia que a gente tá feliz, tem dia que não tá. Sim. E não é só porque a gente tá viajando que todo dia vai estar feliz, né? Tem dia que a gente não tá feliz, tem dia que dá saudade, tem dia que tá cansado. E faz parte da jornada. Aí você pega, vem pra um lugar tranquilo desse, curte uma piscininha, dá um break, né? Acho que o importante é você respeitar o seu momento, que você quer fazer e vai seguindo o fluxo. Se adaptando, né? Mais algum recado que tu quer dar pra galerinha que tá assistindo? Acho que o papo aqui poderia ir longe, né? E tirar dúvidas e tal. Mas acho que assim, hoje a internet facilitou muito, principalmente para quem quer viajar. Você encontra muita informação na internet. Como é o estilo de vida do país, como se locomover, como ir de um lugar para o outro, como faz com moeda, com a língua, tudo, né? Tudo tem informação na internet. O que a pessoa precisa, talvez, trabalhar com ela mesma é quebrar seus próprios medos, né? Suas próprias inseguranças para, vai lá e realiza o seu sonho. Só vai e faz. Só vai trazer uma satisfação pessoal, assim, incrível. E é isso, não pense que, porque, nossa, eu vou sair do trabalho, ou vou, sei lá, né, fazer uma pausa em algum aspecto da sua vida, que aquilo não é para sempre. Tudo são períodos, são fases. E você pode retomar aquilo de novo, né? Muito interessante isso, porque até quando eu saí do Brasil, eu tinha esse medo também. Falei, vou largar minha carreira, quando eu voltar, o que vai acontecer? Mas eu acho que é mais medo que a gente tem. É mais nosso do que o externo. E o mundo eu sempre falo, o mundo é dos ousados. Se você ousa correr os riscos e ter as consequências, você vai ousar ter coisas maravilhosas. Exato, também. Acho que você se abre para experiências novas e acaba atraindo isso para sua vida também. A gente é o que a gente faz, o que a gente busca, né? Eu falo, o futuro é construído no presente. O dia de hoje você vai ter o resultado amanhã, né? É isso.
Valeu, vou te dar um abraço. Obrigada! Que a gente possa viajar mais ainda juntos. E a gente vai, vou deixar aí na legenda, a gente vai fazer um safari de tuk-tuk amanhã. Vai ser uma grande aventura.